Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes Especial. Geralmente nós entrevistamos esportistas para falar sobre a carreira e uma determinada modalidade. Hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos entrevistar o Stefan Campineiro, escritor e jornalista apaixonado pela Associação Atlética Ponte Preta. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E Ponte Preta, 118 anos. O que ela representa no cenário nacional? É um prazer participar do programa, principalmente para falar de um tema que é tão especial para mim, tão especial para boa parte da população de Campinas, que é a Associação Atlética Ponte Preta. A Ponte Preta é um clube que representa uma história de raça, de luta, de abnegação, que mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantos momentos adversos ao longo desses 118 anos de história, ela sempre sobreviveu, se manteve e conseguiu se sustentar como uma digna representante do futebol do interior do estado de São Paulo em nível nacional. Oi, Stefan, nós estamos no estádio Moisés Lucarelli, o único ou o primeiro construído exclusivamente por torcedores, isso na década de 40. Isso dá uma cara diferente em relação aos outros estádios? Sem dúvida nenhuma, e até é significativo a gente lembrar que no mês que vem, no dia 12 de setembro, o estádio Moisés Lucarelli vai estar completando 70 anos de inauguração, de sua primeira partida oficial. É um marco na história do clube e talvez um dos fatos mais relevantes nestes 118 anos de vida da Ponte Preta, em que os seus torcedores se aglutinaram, liderados por Moisés Lucarelli, para concretizar um sonho de toda a coletividade pontepretana, que era a construção de um estádio para que o clube, que os seus torcedores pudessem chamar de seu. Então é algo bastante significativo na história do clube. Para quem está em casa não tem muita noção, mas os torcedores foram os torcedores, tinha campanha de tijolos e na época era o terceiro maior do Brasil? Exatamente. Quando o estádio Moisés Lucarelli foi inaugurado em setembro de 1948, ele tinha capacidade para cerca de 30 mil torcedores. Naquela época havia apenas dois estádios maiores que o Majestoso. O estádio do Pacaembu, em São Paulo, e São Januário, no Rio de Janeiro. Lembrando que o Maracanã ainda não havia sido construído, ele foi finalizado às vésperas da Copa de 1950. Então, à época, o Majestoso era o terceiro maior estádio do Brasil e até por isso do apelido Majestoso. Quando as obras estavam em andamento e a imprensa de Campinas noticiava como estava o ritmo das obras, ela sempre se referia ao majestoso estádio da Associação Atlética Ponte Preta e acabou pegando esse apelido de Majestoso. Sem dúvidas, um marco para a história da Ponte nestes 118 anos. Que sentimento o torcedor tem quando ele está aqui? Qual que é a atmosfera? Quando você vê aqui antepassados, muitos familiares ajudaram a construir, que sentimento que o torcedor pontepretano tem? É um sentimento como se fosse a segunda casa. Eu vejo muitos pontepretanos se referirem ao estádio Moisés Lucarelli como segunda casa, por essa familiaridade, proximidade que existe com o estádio, porque mesmo quando você não tenha presenciado a construção, a grande maioria dos torcedores acompanharam histórias passadas de geração a geração relacionadas à construção do estádio. Então existe um sentimento de posse, de como se fosse a segunda casa do pontepretano, e é algo que acaba sendo transmitido para o próprio time dentro de campo, porque é notório isso, você entrevista treinadores, jogadores de outros clubes e todos reconhecem uma dificuldade a mais de enfrentar a Ponte Preta dentro do estádio Moisés Lucarelli. Então é aquele sentimento de posse que a torcida tem em relação ao estádio e que acaba passando para o time dentro de campo. O time sempre rende mais, sempre joga melhor quando está ao lado de sua torcida dentro do Majestoso. Nós estamos aqui dentro do gramado, dentro do estádio Moisés Lucarelli. Hoje está vazio, não tem nenhuma partida. E qual que é o recorde aqui? Quantos torcedores já vieram aqui no Moisés Lucarelli? Gabriel, o recorde oficial é de 1º de fevereiro de 1978. Uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, em que a Ponte Preta foi derrotada por 3-1 pelo São Paulo. São quase 35 mil pagantes e pouco mais de 37 mil torcedores no total.
mas o recorde extraoficial é de uma partida contra o Santos do Pelé, em agosto de 1970. A Ponte Preta foi derrotada por 1-0. Naquele dia, quem esteve presente alega que havia mais de 40 mil pessoas no estádio. As fotos que a gente já acompanhou desse dia mostram o Majestoso completamente tomado, o lado externo lotado. Aqui na geral, falam em filas de 7, 8 torcedores ao redor do alambrado para acompanhar a partida, mas não há um registro oficial porque naquele dia houve uma invasão do estádio, as catracas, parte das catracas foram danificadas, então não há o controle oficial do número de torcedores. Ô Stefan, qual que é a partida mais marcante para você da Ponte Preta? Cada torcedor, né? É legal fazer programa sobre futebol porque cada torcedor tem uma história, um momento às vezes que está passando na vida e fala, olha, me apeguei a esse jogo, eu lembro desse. Partida da Ponte Preta, qual que foi a mais marcante para você e por quê? Tem duas que eu destaco, curiosamente duas de acesso. A primeira foi em dezembro de 89, quando a Ponte venceu o Taquaritinga, aqui no Majestoso, e garantiu o seu acesso, o retorno à elite do futebol paulista. Naquele dia eu tinha 11 anos, eu já era pontepretano, eu já frequentava o estádio, mas eu tinha uma participação, diria assim, nas partidas mais quieta. Era mais frio, né? Eu era mais frio, eu assistia, mas não me manifestava. Naquele dia eu sinto que foi o dia que eu extravasei, que eu explodi, e que a partir daquele dia eu comecei a me manifestar durante o gol, a cantar as músicas da torcida. Então aquele dia, eu diria que aquele foi o meu batismo como pontepretano. E outra partida muito marcante foi em 7 de dezembro de 97, quando a Ponte empatou em 1-1 com o Náutico e conquistou o seu acesso à elite do futebol brasileiro depois de 11 anos na segunda divisão. Numa campanha de um time que começou totalmente desacreditado e que foi crescendo gradativamente durante o campeonato e acabou sendo coroado com acesso no final do ano. Então aquele jogo foi muito marcante. Eu me lembro que eu estava nervoso, eu tinha 19 anos na época. Antes de sair para o estádio, minha mãe me fez tomar calmante para vir para o estádio, imagina uma história dessa. Mas foi uma partida que marca bastante, o que eu me recordo ainda de detalhes daquela partida até hoje. Muito bacana a resposta e achei curioso que você lembra as datas, né? Impressionante. Eu não lembro de nada. Se perguntar a data semana passada, já preciso de um calendário para... Agora, falando de futebol, acho muito curioso que os times, eles possuem mascotes, né? Sim. Com representatividade em animais, em pessoas folclóricas, que nem o Internacional pegou o Saci. A história da Ponte é curiosa, né? A história do macaco. Por quê? Na verdade, o primeiro mascote da Ponte Preta não era um animal, ela era conhecida como a Veterana. Como era o clube mais velho da cidade, inicialmente da cidade, depois com o passar do tempo acabou sendo o clube de futebol mais velho do Brasil. Então a partir da década de 20, ela começou a ser chamada de Veterana porque era o clube mais antigo da cidade e aquele que sobreviveu entre muitos clubes formados na cidade na virada do século XIX para o século XX. Então a Ponte Preta era conhecida como Veterana. Só que sempre foi um clube que teve muita popularidade entre todo tipo de morador de Campinas, inclusive as camadas mais pobres da cidade. Então era comum que houvesse muitos negros na torcida da Ponte Preta. Então em dias de jogos, principalmente nas partidas em outros estádios fora de Campinas, quando aquela multidão estava chegando para o estádio, pejorativamente, torcedores de outros times diziam, a macacada está chegando. Aquilo, num primeiro momento, não foi bem recebido pelos torcedores, foi motivo de muita briga, isso entre virada da década de 30 para a década de 40, foi motivo de muita briga, até que um abençoado resolveu aceitar aquela provocação, incorporar aquilo. Então, a macacada sim, somos macacos. E a partir daquilo, a macaca acabou sendo eternizada como mascote da Ponte Preta. Falando ainda sobre esse assunto de racismo, infelizmente a gente vê nessa época, né, já no início, década de 30, década de 40, mais recentemente vários casos pelo Brasil e pela Europa. O time da Ponte Preta tem uma importância muito grande também para a democracia racial. Exatamente, a Ponte Preta é considerada a primeira democracia racial do futebol brasileiro. Por quê? Porque já no seu primeiro time,
na virada de 1900 para 1901, 1902, havia um negro no time da Ponte Preta, o Miguel do Carmo. Então ele é oficialmente o primeiro jogador negro em um time de futebol do Brasil. Outros clubes lutam por esse direito, digamos assim, de ter tido o primeiro atleta negro do futebol brasileiro, mas esta é uma conquista da Ponte Preta. Já desde sua origem, entre seus fundadores, no primeiro time, havia um atleta negro, Miguel do Carmo. Sendo Ponte Preta ou Vasco da Gama ou qualquer equipe, muito louvável para a época poder fazer isso e combater esse preconceito. O programa passa rápido, viu? Já está acabando o primeiro bloco, mas antes da gente ir para o intervalo, quero tocar num assunto de uma palavra em específico: sofrimento. Está no DNA do Ponte Pretano a questão do sofrimento? Porque 118 anos não conquistou ainda um título de expressão. Foi inaugurar o estádio, veio o 15 de Piracicaba aqui e venceu a Ponte Preta por 3-0. Teve uma crise financeira seríssima na década de 90. Está atrelado à história da Ponte Preta a palavra sofrimento? Sem dúvida alguma. E é curioso, uma vez eu entrevistei o Sérgio Rossi, que foi presidente do Conselho Deliberativo da Ponte por várias gestões e autor de uma série de livros, são 7 livros sobre a história da Ponte Preta, e ele nessa entrevista ele me disse o seguinte, que a Ponte Preta durante a sua história já passou por inúmeras crises, por inúmeros momentos de sofrimento, mas ela sempre usou esse sofrimento como um combustível para ressurgir, para renascer mais forte. Então você pode acompanhar ao longo da história, a Ponte Preta nunca teve períodos de muita calmaria. E quando começou a entrar nesse marasmo, sempre vinha uma crise para que o time sofresse, a torcida sofresse, mas a partir disso ressurgisse mais forte. Queria que você contasse a história curiosa, né? Para o torcedor ponte pretano que entra pelo portão principal, ele vê de cara o busto. O que tem de diferente nesse busto? O que já aconteceu com esse busto aqui do estádio Moisés Lucarelli? Você não vai me responder isso agora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, porque tem essa resposta, curiosidade sobre o busto do Moisés Lucarelli e, claro, outras questões sobre a Associação Atlética Ponte Preta. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes Especial. Hoje estou entrevistando, na verdade estou conversando com o Stefan Campineiro sobre os 118 anos da Associação Atlética Ponte Preta. Já falamos um pouquinho de sofrimento, democracia racial, a história do estádio da Ponte Preta e eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta. O busto do Moisés Lucarelli, ora virado para o estádio, ora virado para frente, o que acontece com esse busto, Stefan? Gabriel, olha só, o busto foi uma homenagem ao Moisés Lucarelli, o patrono principal responsável pela construção do estádio, e ele desde que foi inaugurado aqui no estádio, na década de 60, ele foi posicionado de frente para o portão principal, então como se Moisés Lucarelli estivesse recepcionando os torcedores que adentravam ao portão principal para assistir a uma partida da Ponte Preta. O que acontece é que na primeira metade da década de 90, a Ponte viveu um momento talvez uma das suas piores crises nesses 118 anos de história, tanto técnica quanto financeiramente. Tá. Em janeiro de 96, quando o Nivaldo Baldo assumiu a presidência do clube, ele adotou algumas medidas, mexendo com alguns símbolos da história do clube, e uma delas foi mudar a posição do busto, voltar o busto de Moisés Lucarelli para o gramado do estádio, como se a má fase do time dentro de campo fosse originada por uma suposta insatisfação do Moisés Lucarelli por estar sempre de costas para as partidas do time. Curioso. E isso porque o momento era muito ruim. Em 95 a Ponte havia sido rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista e para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então o Nivaldo Baldo, quando assumiu a presidência, ele implementou algumas mudanças no clube, no dia a dia do clube, entre elas essa que acabou se tornando um folclore no dia a dia do clube e que logo depois foi alterada. Em 97 o Moisés Lucarelli já voltou
a sua posição tradicional. Acho que todo esporte, né, ele tem a sua mística, a sua curiosidade, um presidente faz alguma coisa, mas a gente pode dizer que no futebol é mais pelos torcedores, pelos jogadores, a gente vê aqui os jogadores entrando sempre dando 3 pulinhos com o pé direito, o torcedor assiste sempre no mesmo lugar, com a mesma camisa. O futebol a gente pode falar que tem mais essa mística, mais superstição? Sem dúvida, aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli a gente já presenciou isso. Em momentos em que o time está mal, numa sequência negativa, vira e mexe a gente vê sal grosso no banco de reserva, algumas flores diferentes sobre o banco de reservas para trazer, de repente, bons fluidos para o time. Torcedores que sempre assistem a partida no mesmo local, que utilizam a mesma roupa. Eu fui para o jogo com aquela roupa e o time ganhou, então agora eu só vou usar essa roupa. Tá. Isso é bem comum. A gente citou aí um período ruim da Ponte Preta, década de 90, a gente vai falar da época boa agora. Todo time com história possui uma equipe marcante, não só pelos torcedores, para o Brasil inteiro. Você falou, eu lembro do Flamengo do Zico, eu lembro do São Paulo do Raí. Ponte Preta, que time que os torcedores dos outros clubes lembram? Não há dúvida que é o time de 1977, né? Vice-campeão paulista naquela histórica final contra o Corinthians. É o time que todo ponte pretano tem, mesmo aqueles que não viram, que é o meu caso, eu não assisti, não tive o prazer de ver esse time em campo, mas todo ponte pretano tem na ponta da língua, né? A formação clássica tinha Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Odirley, Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Lúcio, Rui Rei e Tuta. Esse é o time inesquecível da Ponte Preta. Oi, Stefan, dizem que, eu já ouvi, que o Pelé ele é tão grande como a seleção brasileira, porque a seleção já tinha vencido, né? Tinha boas campanhas, já chegou numa final do torneio de 50, mas foi com o Pelé que a seleção brasileira ganhou todo esse status que tem hoje e passando a ser temido pelos adversários. A gente pode falar que o de cá ele é quase tão grande como a Ponte Preta? Eu não sei se a gente pode dizer que é tão grande quanto a Ponte, mas com certeza o de cá é o principal responsável por ter elevado o nome da Ponte, por ter posicionado ela numa situação de destaque no cenário nacional. Porque foi a partir dos times formados em torno do de cá, como camisa 10, como craque do time, em que a Ponte rompeu as barreiras regionais para ganhar notoriedade no país todo. Então veja só, de cá jogou na Ponte de 66 a 72 e depois de 76 a 84. Quando ele começou na Ponte, ele foi o grande líder do time campeão da divisão de acesso de 69, que resgatou a Ponte, trouxe ela de volta à primeira divisão do futebol paulista depois de praticamente uma década inteira na segunda divisão. No ano seguinte, em 1970, a Ponte foi vice-campeã paulista. O primeiro clube do interior do estado a chegar a se consagrar vice-campeão do Paulistão. Depois, em 76, quando de cá voltou para a Ponte, ela disputou o Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro clube do interior do Brasil a disputar uma edição do Campeonato Brasileiro. Depois, com de cá novamente, em 77, 79 e 81, a Ponte foi vice-campeã paulista. Em 81, ela foi terceira colocada no Campeonato Brasileiro, a melhor campanha até hoje na história do clube, numa competição nacional. Fora que com o de cá como regente, o grande maestro do time, outros jogadores puderam expor todo o seu talento. Então a gente tem, em 78, o Carlos como goleiro, o Oscar e Polozzi na zaga, foram convocados pelo Cláudio Coutinho e disputaram a Copa do Mundo em 78. Em 82, o Carlos novamente e o Juninho, jogadores que, vestindo a camisa da Ponte Preta, naqueles grandes times liderados pelo de cá, chegaram à seleção brasileira. Então, sem dúvida alguma, a gente pode dizer que o de cá não é tão importante quanto a Ponte Preta na história, mas ele é um divisor de águas na história do clube. Ô Stefan, de tempos em tempos, né, principalmente quando o clube vai mal, eu escuto muito aqui pelos lados do Moisés Lucarelli, dos torcedores, precisa voltar a ter a raiz pontepretana, precisa investir na base. O que é a raiz pontepretana? O que você entende quando os torcedores falam isso? Se você observar a história da Ponte a fundo,
as grandes campanhas, elas sempre foram conquistadas com times formados por jogadores, uma parcela de jogadores formados nas categorias de base da Ponte e outra parcela por jogadores que nem eram tão talentosos, mas extremamente dedicados dentro de campo. Você pode observar, aconteceu isso no ano passado, quando a Ponte foi rebaixada. Ela deixou isso de lado, a aposta em jogadores desconhecidos ou formados na base, e foi buscar vários jogadores consagrados, mas já em fim de carreira. O que aconteceu no final do ano, o time rebaixado. Então, na história da Ponte é muito comum essa raiz pontepretana, eu diria que é a mistura entre jogadores formados nas categorias de base do clube, com jogadores que até certo ponto conhecidos no cenário nacional, mas que chegam aqui na Ponte Preta para despontar para o restante do país. Essa, na minha visão, é a raiz pontepretana e que sempre resultou em bons times, em bons campeonatos disputados pelo clube. Ô Stefano, na minha abertura, quando eu citei que você era jornalista e também escritor, você fez livros, documentários. Que material que você já reuniu sobre a Ponte Preta? Gabriel, eu escrevi ao lado do meu amigo jornalista André Pécora o livro Ponte Preta, a torcida que tem um time, que retrata os 110 primeiros anos de vida da história do clube. Então foi um livro que reúne boa parte da história do clube, mas também não só do clube, como a dos seus jogadores, treinadores, dos personagens que contribuíram para construir essa rica história de 118 anos. E além disso, em 2016, eu e o André também, nós escrevemos um livro e fizemos um filme, Mestre de Cá, que retrata a história de vida de Oscar Salles Bueno Filho, o de Cá, que é o maior ídolo da história da Ponte Preta. Eu tive a oportunidade e o prazer de assistir esse documentário. Para quem está em casa, quais jogadores falaram sobre o de Cá? Só para ter uma noção aí da importância do jogador. Nesse trabalho, Gabriel, a gente buscou apresentar a importância do de Cá não só para a Ponte Preta, como também para o futebol brasileiro de um modo geral. Então nós entrevistamos no projeto 76 personagens, e entre eles alguns dos grandes ídolos do futebol brasileiro, como o Rivelino, o Gerson, o Carlos Alberto Torres. À época a gente ainda teve o privilégio de entrevistá-lo, o Muricy Ramalho, Emerson Leão, Casagrande, Ademir da Guia, grandes craques do futebol brasileiro, Zico, Roberto Dinamite, Júnior, e que foram adversários dentro de campo do de Cá. Muito interessante. Ó, já fizeram um sinal. Faltam apenas 2 minutos. Eu preciso correr então aqui, que eu quero saber. Para quem está em casa e ainda tem alguma dúvida, eu vou fazer algumas perguntas aqui para poder entender o que representa a Ponte Preta. Para o torcedor pontepretano, o que é mais importante o jogador ter, técnica ou raça? Raça, entrega. O torcedor da Ponte... É só você observar alguns dos ídolos que se consagraram aqui na Ponte Preta, como, por exemplo, o Monga. Não é necessariamente, ele não precisa ser um primor de técnica, mas o torcedor tem que se sentir representado dentro de campo. Ele tem que ver a entrega do jogador dentro de campo. O que é mais importante? Contratar um jogador famoso por um marketing, que também tem a sua importância, ou um esforçado, mas que faça gol em derby? Sem dúvida. Se você lembrar de 2003, é o esforçado no derby. O Rijena, o argentino Darío Rijena, até hoje é lembrado pelos 3 gols marcados na vitória por 3-1 sobre o Guarani num derby de 2003. Tecnicamente ele era sofrível, mas ele é inesquecível na história da Ponte Preta por ter sido decisivo num derby. Stefano, para a gente poder encerrar esse programa sobre a Ponte Preta, 118 anos, o que você deseja para a Ponte Preta, como se fosse um presente? Você vai dar um presente para a Ponte Preta, o que você deseja? Vida longa. Que ela continue sendo motivo de alegria, de sofrimento também, mas de alegria, a razão de viver de tantos e tantos torcedores nesse país. Vida longa acho que é o mais importante, porque eu mesmo já me parei para pensar muitas vezes quão vazia seria a minha vida sem a Ponte Preta no dia a dia. Então que ela tenha vida longa, que no mínimo ela permaneça por toda a minha existência. Stefano, muito obrigado por essa entrevista. Acho que você passou para quem está em casa, para o torcedor pontepretano, a essência desse clube. Então, agradeço muito a participação nesse programa.
Gabriel, eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado e possam ter aprendido um pouco mais sobre a história da Ponte Preta. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!